Saudamos os irmãos em Cristo da amada Igreja Batista de Alcobaça. O dia do aniversário desta igreja é evocativo da libertação do cativeiro espiritual que o Nosso Senhor garante aos que o amam. Por isso, tal como os cativos de outrora, quando voltaram livres a Sião, não podemos deixar de dizer: grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Desde há muitos anos que os queridos irmãos desta igreja, muitos deles já na glória, têm sido para mim motivo de grande alegria e desafios no Senhor. Recordo com saudade os avós dos anos 50, quando ainda estudante do seminário me deslocava à primeira casa de oração em visita ocasional ou para dar a colaboração solicitada pelo pastor em atividades especiais da igreja. Recordo também com amor os pais dos anos 60 e 70, quando a igreja que se reunia na velha casa, ampla, fria, chão de cimento e carente de assistência pastoral contínua, me confiou, como seu obreiro, a missão de não deixar extinguir a tocha fumegante do testemunho, até que a igreja pudesse ter um templo adequado à solenidade do culto ao Deus Santo e um pastor a tempo inteiro aqui residente. Inicialmente, vinha sozinho, de bicicleta motorizada, chegando às vezes, quando chovia, totalmente encharcado. Mas logo o Senhor providenciou que pudesse vir de carro, trazendo a família, e assim 2 vezes por semana, durante quase 20 anos. O Senhor nos ajudou a manter viva a chama. Após 1974, pela graça de Deus, pelo esforço do pequeno rebanho e pela dinâmica e entusiasmo de fé do saudoso pastor António Martins, a igreja pôde, enfim, alcançar o ambicionado desiderato de um templo digno e de um pastor permanente. Recordo ainda com alegria os filhos dos anos 90, quando num curto ministério, em parceria com o pastor Moisés, me foi dada a bênção de participar no arranque da obra social da igreja. Saudade, amor, alegria, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Também podemos recordar dificuldades, tristezas, lágrimas, mas também, tal como os cativos de outrora, quando voltaram livres a Sião, não podemos deixar de dizer: os que semeiam em lágrimas, ceifarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bem-ajam, queridos irmãos. Muito bom dia, estimados irmãos e irmãs. É para mim uma alegria muito grande estar esta manhã convosco e partilhar da bênção de adorarmos juntos ao nosso Deus Altíssimo e abrirmos juntos também a sua preciosa palavra. Agradeço, pois, ao nosso estimado irmão e a toda a igreja este amável convite e, de facto, é um prazer rever muitos de vós, uma boa parte que eu não conhecia e passo a conhecer. Não sei se alguém está aqui desde os tempos mais antigos da obra do Senhor aqui em Alcobaça.
Eu lembro-me, é uma das imagens que está sempre adiante de mim, e é curioso, aqui também está um relógio mesmo em frente, como do outro lado, no salão, onde os trabalhos começaram e a igreja se formou, do outro lado da rua. Lembro-me, sendo seminarista em Leiria, que vinha muitas vezes a Alcobaça e colaborava com o nosso saudoso irmão pastor José Fernandes da Silva. E num dia de manhã em que ele estava de férias e me convidou para dirigir o culto e entregar a mensagem, eu lembro-me que estava sentado, quando olhando para o relógio, eram 11 horas da manhã, precisamente o momento de começar o culto. E naquele preciso momento eu estava a fazer 18 anos. E foi com 18 anos que eu preguei pela primeira vez aqui. Era um rapazinho. Já foi há 55 anos, vejam lá. Foi há muitos anos. Mas graças a Deus que esta igreja permanece viva e tem crescido e tem sido tão abençoada e instrumento de bênção para levar também o Evangelho a outros lugares. E por isso nós só temos que dar graças ao nosso Senhor, porque o que Ele tem feito nas nossas vidas e continua a fazer não tem limites e não há palavras que possam expressar a nossa imensa gratidão. Há algumas lembranças ainda, não é? Porque os nossos trabalhos primeiros como seminarista não foram fáceis. Em 1959 devia ser esse ano em que a gente ajudou naquelas duas igrejas. Íamos almoçar e jantar em casa de uma irmã, que já faleceu há muitos anos, em Nazaré, e havia a caminhonete e nós deslocávamos com facilidade. Lembro-me de alguns irmãos, mas poucos. O que ficou sempre na nossa memória foi o irmão Calado. Um abraço, irmão, de vez em quando ele vem aqui também à nossa igreja. E pelos 56 anos, naturalmente, é uma igreja jovem, com bastante experiência. Parabéns e até uma próxima visita, quando a gente puder. Para terminar, queria ler um versículo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim àquela igreja: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós abunda uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Gostamos deste testemunho extraordinário do apóstolo Paulo, dirigindo-se a uma igreja do Novo Testamento. E seria bom que todas as nossas igrejas recebessem cartas apostólicas semelhantes a estas dos seus obreiros, dizendo bem delas. Nem sempre acontece. Mas um abraço, irmãos, e até breve. Obrigado. Saudações de Beijing. A Laura e eu estamos na China numa viagem de trabalho. Estamos à procura de oportunidades em que empresas possam ajudar famílias a saírem da pobreza, como também a serem espiritualmente abençoadas.
Tudo isto faz parte de uma estratégia que tenho vindo a desenvolver ao longo dos últimos 2 anos. Deus tem usado algumas das lições que aprendemos junto convosco durante o nosso tempo de ministério em Alcobaça, para agora causar impacto noutros lugares do mundo. Nós temos recordações muito queridas de todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista de Alcobaça. O tempo em que trabalhamos convosco foi um tempo maravilhoso na nossa vida. E ter criado os nossos filhos no vosso meio foi uma experiência riquíssima, tanto para eles como para nós. Todos vós têm um lugar especial nos nossos corações. O vosso amor por nós e pelos nossos filhos é muito precioso para nós. Só algumas das lembranças que ainda temos connosco são o Magusto no dia 1 de novembro, os esforços da prevenção das drogas, os pontos de pregação em lugares como a Póvoa, a Benedita, o Instituto Atos, os programas de rádio e muitas mais. Nós vos desejamos o melhor neste dia especial. Parabéns à Igreja Batista de Alcobaça nos seus 56 anos. Em meu nome, em nome da nossa família e em nome da Igreja Batista de Nazaré, quero saudar os irmãos de Alcobaça neste dia importante da vossa história. E recordo-me das palavras de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, e faço das suas palavras as minhas também, quando ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo que me recordo de vós. Da mesma maneira, temos muita alegria no coração quando nos recordamos do bom tempo em que passamos em Alcobaça. E estamos muito gratos a Deus por tudo aquilo que vivemos e convivemos aí. E por isso, por esta razão, nós, conforme também a expectativa do Evangelho, o que desejamos é ouvir dos irmãos boas coisas, boas notícias a respeito do progresso do Evangelho aí em Alcobaça. Por isso, tenho a certeza que o trabalho que realizam hoje dará frutos amanhã. Provavelmente não serão os irmãos de hoje a colhê-los, mas isto não importa nada. Como disse Paulo, uns regam, outros plantam, mas é Deus quem dá o crescimento. E aqueles que regam e aqueles que plantam, diz o texto, são iguais, são irmãos, porque são do Senhor. Porque de Deus somos cooperadores, disse Paulo. Por isso, continuem a plantar, continuem a trabalhar, porque amanhã, ou na geração futura, outros colherão bons frutos, como hoje muitos estão a colher do trabalho que realizaram desde o princípio da igreja em Alcobaça. Nosso muito obrigado. Deus ricamente vos abençoe. O início do nosso pastorado em Alcobaça teve lugar no dia 1 de dezembro de 1990. Pudemos servir a igreja, pois, há 19 anos, quase 20 anos, e nos alegra o tempo que temos estado aqui a servir ao Senhor, porque podemos ver a igreja a crescer em algumas áreas. Foi durante o tempo do nosso pastorado que foi finalizada a aquisição da propriedade ao lado, que veio a servir de centro. Foi também em 1993 que foi criada a Fundação Vida Nova, e foi decidido também, nessa altura, o projeto com as crianças por iniciativa da nossa irmã Isolina. Tivemos, durante o nosso tempo aqui, um café convívio que serviu para trabalhar com toxicodependentes e em colaboração com o Desafio Jovem. Colaboração com o Desafio Jovem. Pudemos também apoiar a Igreja da Nazaré durante há alguns anos, num tempo difícil para eles, e
chegamos até à altura em que celebramos o jubileu da Igreja, 50 anos de vida da Igreja, e um ano que foi cheio, um ano que foi de bênçãos, em que nós pudemos ter em foco a excelência de Deus nas nossas vidas e na sua Igreja. O fruto foi sendo colhido ao longo dos anos, pelo trabalho de outros que nos antecederam, pelo trabalho de toda a Igreja, que foi quem trabalhou para que pudéssemos ver o fruto na obra do Senhor, e a renovação da própria Igreja, porque o número de membros hoje, podemos dizer que 70%, pelo menos, porventura mais de 70% dos membros hoje, são membros que se tornaram membros da Igreja durante o nosso pastorado aqui. E quando nós passamos a responsabilidade, nós o fazemos com alegria, sabendo que o trabalho não é nosso, mas é do Senhor. O trabalho, Deus o realizou através dos seus aqui. Ele simplesmente nos usou para guiar este rebanho, mas o fruto do trabalho é para a glória de Deus, não para a nossa glória. E nós sentimos que a Igreja de Alcobaça não só entrou nas nossas vidas, mas está nas nossas vidas, e ainda que possamos estar ausentes do trabalho contínuo da Igreja, quando nós podemos voltar, voltamos a casa, porque esta é a nossa casa, esta é a obra que Deus nos deu, da qual nos alegramos muito, e nós esperamos em Deus que possa continuar a ser uma obra de Deus no testemunho que é dado, na salvação de almas, e que ela possa aumentar no seu número, mas também no seu testemunho de vida. Que Deus possa abençoar a Igreja de Alcobaça, que é a sua Igreja.